Em meio à catástrofe socioambiental no Rio Grande do Sul, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e a equipe dele chegam nessa quinta-feira, dia 9, ao estado gaúcho para uma série de articulações com autoridades locais. Quem nos traz a notícia é o nosso Pedro Zambarda. Vamos ouvir. Fiquei na escolha da trilha, a trilha não entrou, entrou agora. Aí. Fala, Pedro, como é que é a visita do Silvio Almeida para o Rio Grande do Sul? O que está acontecendo lá que necessita da visita do ministro dos Direitos Humanos? Pois é, doutora Ana, eu fiquei conversando com a equipe do ministro ao longo do dia de ontem, né? Eu tenho um site de notícias que eu edito, que é a Folha Democrata. Eu acho que tem o link aí para vocês colocarem na tela. Mas é o seguinte, o Silvio, na verdade, fez uma visita de emergência mesmo. Claro, todos os ministros estão visitando o estado que está invadido ali pelas águas, mas uma denúncia chamou muito a atenção das autoridades nos últimos 2, 3 dias atrás, porque ela circulou o TikTok, inclusive, com muitas pessoas que estão em Porto Alegre, que estão na Grande Porto Alegre, nas cidades adjacentes ali, denunciando que estavam acontecendo graves crimes ali, graves violações com mulheres e crianças em abrigos. E o Silvio foi para lá para fiscalizar esses locais e para efetivamente colocar o Ministério à disposição da polícia, do Tribunal de Justiça. Ele também foi fiscalizar algumas doações que foram efetivadas lá. Ele visitou a Central Única de Favelas, a CUFA. Ele foi visitar também as instituições militares, deu algumas coletivas de imprensa. E aí eu fiz isso, como a gente estava recebendo as informações ontem eu até consegui uma certa rapidez, porque eu consegui fazer uns 3 cortes aí de 1 minuto, em que o Silvio fala uma coisa muito preciosa sobre o objetivo do governo Lula, que deve ser nesse momento tão grave, doutora Ana, que assim, na fase 1 do processo de recuperação do Rio Grande do Sul, eles têm que focar em salvar vidas, sabe? A gente fala de várias coisas no meio do caminho, fala dos bens que as pessoas perderam, mas assim, o foco é realmente garantir que as pessoas que ainda estão vivas e estão numa situação delicada sobrevivam. E aí ele fala da segunda fase, que vai ser muito difícil para o governo, que é quando as águas baixarem, é o cálculo desses prejuízos e como é que a gente vai começar a repensar, porque muitas cidades desapareceram e muitas cidades vão ter que ser repensadas, né? Porque estão ali em área de reserva natural, estão em área que correm risco das cheias nas chuvas. Então ele fez uma visita muito completa. Ontem ele mandou muito material para mim, que eu queria mostrar um pouco para vocês do que ele falou. Opa. Primeiro vamos lá. Ah, tá aqui o link. Você tinha falado da Folha Democrata e eu não vi que eu estava com o link aqui. Ó, fica a dica aí. Folha Democrata com o nosso maravilhoso Pedro Zambarda ali. Silvio Almeida vai para o Rio Grande do Sul proteger a população vulnerável atingida pelo caos. Anota o endereço aí. Folha Democrata para dar uma olhada. Vamos ver o vídeo aqui de que nos fala Pedro Zambarda. Espera aí. O primeiro vídeo acho que é sobre a questão de salvar vidas, que ele fala da fase 1 e da fase 2. Vamos ver juntos. Isso aí, vamos lá. Nós conversamos isso há pouco. Nós estamos numa primeira fase, que é a fase de salvar as vidas. Nós precisamos salvar as pessoas. Nós precisamos garantir que as pessoas fiquem vivas. E esse é o ponto principal agora. A segunda fase, que vai ser uma fase muito difícil, nós temos que estar preparados para isso, vai se iniciar quando as águas baixarem. Porque a gente vai ter que lidar com os prejuízos que são incalculáveis. Nós vamos entrar num período também de luto em relação às pessoas que perderam suas vidas, vamos ter que acolher as pessoas que perderam seus entes queridos, vamos ter que reconstruir esse estado, quero frisar, esse estado fundamental para o Brasil, que é o Rio Grande do Sul, que tanto já deu pelo Brasil. Então tudo que nós temos pelo Rio Grande do Sul é pouco perto do que o Rio Grande do Sul já fez pelo Brasil. Então nós vamos ter que reconstruir o Rio Grande do Sul. Realmente, né? Tem um processo. Hoje eu estava vendo
quem estava chamando atenção para isso era o Guedinho na Globo News, assim, chamando atenção para o tempo de luto que as pessoas não estão tendo, né, e não vão ter ainda por um certo tempo, porque elas estão vivendo uma tragédia contínua. Ao vivo, assim, e um dia vai emendando no outro de tragédia. Então, é perder entes queridos, perder a casa, e todas as consequências que não há tempo para trabalhar, né? E fora quando a água baixar, toda a realização da tragédia que ainda vai vir. O Sérgio Hoff, que é um produtor de conteúdo de esquerda, inclusive, e ele falou com Sem Censura, acho que ontem, ele deu uma entrevista no DCM, falou acho que no Spaces do Muca, acho que um pouco antes da Janja, ele perdeu a casa dele em Canoas e ele fala nos vídeos que ele ainda não sentiu o impacto, porque é um negócio de você saber que você perdeu tudo e os seus familiares já estão sofrendo, mas você tem que manter uma certa anestesia, sabe? Porque você precisa ir atrás de água potável, você precisa ir atrás de comida, você precisa ir atrás de mantimento. Sim. E o Silvio, eu acho que... e é uma coisa que fica muita responsabilidade, às vezes, nos ombros do Lula, sabe, Ana? É importante um ministro, o pessoal... Eu vejo o bolsonarista muito atacando ele, esse cara só fala. As palavras dele são muito importantes, sabe? As palavras dele viram política pública depois. Sim, exatamente. Esse é um ministério que tem tido uma atuação muito, muito forte, né? E não é uma atuação de só ir lá e botar a presença e tal. Realmente, tem um comando que leva para políticas públicas de fato, né? E ter alguém que olhe com carinho para as pessoas e que olhe com empatia e que consiga expressar isso, não dá para desvalorizar isso, não. Tem mais um vídeo para a gente ver aí? Tem mais um vídeo, e aí quando a gente fala em política pública, né, o segundo vídeo ele fala a respeito do que aconteceu com os suspeitos desses crimes gravíssimos, né? Olha lá o que ele fala. Casos que chegaram a nós foram os casos relacionados a abusos, né, ocorridas principalmente em relação a crianças dentro de alguns abrigamentos. Nós queremos dizer o seguinte, foram casos pontuais, mas que a polícia, as autoridades policiais já estão tratando do problema, as pessoas, os suspeitos foram presos e, portanto, o nosso trabalho agora é garantir que crianças, adolescentes e mulheres tenham a sua segurança reforçada quando nesses abrigamentos. Estamos conversando também com as autoridades do Rio Grande do Sul, com parceiros também da iniciativa privada, para que a gente consiga estabelecer um sistema de proteção mais efetivo em relação a crianças, adolescentes e mulheres, a fim de que, diante dessa tragédia, nós possamos ter um olhar especial para aqueles que mais precisam. Imaginar e entender, né, que esse tipo de coisa está acontecendo ali. De princípio, as pessoas, né, pensam, mas não há segurança ali. E tem muita coisa que está sendo feita para lidar com um problema que está aparecendo ali, né? De muita gente, muita criança ali, né, sofrendo esse tipo de violência que vem já de dentro já vinha acontecendo, vem de dentro da família, vem de dentro, né? E está sendo exposto ali. E eu fico feliz, é uma palavra muito forte, né, diante disso, mas fico um pouco mais aliviada que esses casos estejam recebendo a atenção e a seriedade que merecem, já mereciam antes e que merecem ainda, especialmente nesse momento, né? A minha esposa estava muito desesperada com essas notícias, assim, é uma coisa que particularmente, eu entendo, não é o meu lugar de fala, e eu não tô falando isso pra lacrar não, gente, mas homem tende a não entender muito bem isso, mas é uma coisa também que salta aos olhos, engraçado como esses crimes hediondos, eles aumentam muito no momento de miserabilidade, né, as pessoas perdem tudo, e aí elas perdem uma coisa também chamada limite, né, e aí vira uma coisa que vira um vale tudo. E é importante a gente ter um governo federal que está olhando especificamente para esse tipo de delito, sabe? Eu acho que isso é uma maneira...
uma das grandes críticas que fazem à esquerda é que a esquerda não se coloca no debate de segurança pública. O Silvio está se colocando. O Silvio, falam que ele defende a marginalidade, ele defende a atuação da polícia, mas a atuação correta da polícia, não aquele sensacionalismo, por exemplo, que o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo, matando, inclusive, inocente. Exatamente. Aí tem que fazer o que tem que fazer, né? Investiga-se, prende-se, né, os suspeitos e faz o procedimento correto, assim, né? Diante de um problema desse tamanho, dessa seriedade, né? Totalmente. Aí o último vídeo que eu separei para vocês, ele fez uma visita também para os mantimentos que a CUFA está fazendo. E aí, emendando com o corte que eu fiz do Eduardo Leite, né, gente? Mandem para Pix, por favor, confiáveis. Se o governador do seu estado disser que o Pix é ligado a bancos, abandone a contribuição desse tipo. Vai doar para MST, vai doar para MTST, para as pessoas que efetivamente estão entregando comida, mantimentos e roupas para as pessoas. O Silvio fez essa ponderação também nesse vídeo com a CUFA. Bom. É bom ir pegando essas referências de quem é que está de fato fazendo alguma coisa, né? E não quem vai ver o que fazer com o dinheiro ainda, né? Não rola, gente. Pessoal, estou aqui com o Marcivan da CUFA, que está fazendo um trabalho excepcional. Estamos aqui na base aérea de Canoas, vendo como é que funciona toda a logística da distribuição das doações, dos alimentos, tudo aquilo que o povo brasileiro tem feito em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que está sofrendo algo sem precedentes. Isso aqui é um cenário assim, de guerra, de devastação. Mas tem muita gente boa ajudando, o Brasil está junto com o Rio Grande do Sul, esse é o meu grande recado. E o pessoal da CUFA está aqui, estamos juntos aqui trabalhando para a gente conseguir devolver a grandeza para o Rio Grande do Sul, que esse estado a quem o Brasil, o presidente Lula disse isso, a quem o Brasil deve tanto. É isso, ministro. E assim, queria já, de antemão, agradecer a todas as pessoas, cada uma pessoa anônima que doou seu tempo, que doou 1 quilo de óleo, mas todas as empresas também, as companhias aéreas que chegaram junto com a CUFA. Isso é interessante, né? Aí a gente está falando de uma bomba... Para retomar, né, o ponto, os bolsonaristas bolsonaristas, extrema-direita, essa galera toda tem ido muito num ponto assim de o governo não está fazendo nada, quem está fazendo é a iniciativa privada, e aí quando são os movimentos sociais fazendo as coisas, né, aí não, movimento social não, que aí é coisa de vagabundo, aí não pode, né? A CUFA tem um trabalho seríssimo. Lá na pandemia, a gente trouxe muito do trabalho deles, ajudando pra caramba, assim, né, com as dificuldades que as pessoas estavam passando. E nesse momento, assim, a CUFA, as Cozinhas Solidárias, têm feito um trabalho bastante importante ali, mas este trabalho a galera não quer falar, não. Ninguém quer falar nada. Aliás, eu peço desculpas aí pra vocês, teve algumas falhas de áudio, mas, gente, o ministro gravou, correndo o negócio, aí tem umas falhazinhas que acontecem no próprio áudio. Mas é bem isso, Ana, eu vi um jornalista lavajatista, eu não vou nem citar o nome porque não merece, mas o cara perguntando assim, vocês conhecem algumas organizações que não sejam ligadas a governos? Porque eu não dou para governos pro princípio. Eu peguei o tweet do fulano e falei, doa pro MST e pro MTST, pronto, resolvido o problema. Mas né? Isso ele não vai topar. Imagina. Não. Quer doar para banco. Pro banco. O banco do Eduardo Leite. Enfim. Que bom que tem gente fazendo, de fato, alguma coisa, né? E trabalhando. A gente está vendo mesmo uma mobilização múltipla, né? Uma mobilização que é de indivíduos, é de organizações e é do governo também, para tentar dar algum tipo de alívio ali para uma situação que, como bem lembrou o Silvio Almeida ali, ainda vai se revelar em sua totalidade. A gente ainda nem viu, nem enxerga a extensão da tragédia que está acontecendo ali. E é importante que a gente também não pare de olhar, né? Quando a água baixar, a gente não pare de olhar e não pare de ajudar, né? Não deixar as pessoas sozinhas nesse momento. Antes que eu me emocione, ficamos por aqui neste assunto. Chat, a gente volta em instantes.